Marcos capítulo 5, versículo 6 apenas. Diz assim, ó: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O endemoniado viu Jesus, sabia que era Jesus, correu e adorou Jesus. Irmãos, às vezes a gente ouve algumas coisas, presta atenção no que eu vou falar. Irmão, o capeta não entra na igreja. Pelo contrário, às vezes ele entra para desafiar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Quanto o evangelista Valdomiro conta a história de uma profeta que profetizava na igreja, que falava o que acontecia, até que se manifestou o demônio. Eu vi isso em Santo André, lá também, não foi uma vez não. Irmãos, o que nós precisamos ter é comunhão com Deus para discernir esses espíritos. Porque no nosso meio, olha, presta atenção numa coisa. Nós estamos tratando de um assunto terrível. O que a Bíblia fala no livro de Jó? No dia que os filhos de Deus se reuniram, quem apareceu também? Satanás. Irmãos, a coisa é séria. O bicho tenta entrar no nosso meio para bagunçar o coreto, como diz a rapaziada. E se a gente não tiver com os olhos espirituais abertos, ele entra e bagunça mesmo. Ele coloca todo quanto é tipo de coisa no nosso meio. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. Olha, ontem o pastor Anaírto foi bem feliz na ministração, muito bom trabalho das irmãs de São Miguel, muito bom mesmo. E ele, à tarde, ele estava falando sobre essa questão da vida espiritual. Então, ele coloca intriga, fofoca, contenda, e a pessoa. Ele tem uma astúcia, que é o seguinte: ele chega em você muitas vezes, uma pessoa que parece que é irmão, parece que nasceu de novo, congrega junto com você, e chega no seu ouvido e começa, e de repente coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, coisas que não são verdade, e as pessoas começam a compartilhar. E esse tipo de coisa, não tomar cuidado. Olha, esse texto aqui é muito importante para a gente ver. Ó. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha que o bicho tentou enganar Jesus. Quantas vezes o capeta? E quantas vezes o capeta não tenta enganar a gente, irmãos? Se nós não tivermos com os olhos da fé abertos, meu irmão, olha, esse bicho é astuto. É por isso, como diz o caipira, ele é tinhoso. Paulo fala assim: não, olha, vocês não ignoreis os seus ardis, porque ele é astuto. Ele pode não pegar você aqui agora, mas ele está te esperando lá na curva. Ele está te esperando lá na curva. Se ele não pegar na curva, ele vai pegar você, ele vai tentar. Pedro falou que ele anda rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Ele não vai procurar no mundo, o mundo é dele, irmãos. Ele vai procurar na igreja. Então, quando você ouvir, não, capeta não entra na igreja, irmãos, cuidado, porque o bicho é tinhoso, o bicho é complicado. Então, mas Jesus veio para libertar. A verdade é essa. Jesus veio para libertar. Ele veio, e a lição nossa fala exatamente sobre essa questão da libertação aos oprimidos. Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos. Nesse texto aqui dos evangelhos a gente vê em vários textos Jesus libertando. E hoje também é importante que as pessoas endemoniadas entrem na igreja, porque Jesus vai libertar através da palavra, através de um louvor, através da ministração, de uma oração. Não importa. O importante é que Jesus liberta. A maneira que Jesus liberta, irmãos, não importa. O importante é que Jesus liberta. E quando a gente olha essa questão aqui, levando libertação dos oprimidos, você vai ver aqui que nessa leitura diária para o culto família aí, Jesus veio libertar os cativos de Satanás, que é o privilégio dos cristãos. Você entra muitas vezes em alguma casa endemoniada, e manifesta, e você expulsa o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa na quarta-feira aqui, a atuação de Jesus e os oprimidos.
O que mais existe no mundo são pessoas oprimidas, de várias maneiras. Irmãos, tem pessoas que às vezes não se manifesta o demônio, mas elas sofrem uma opressão maligna, por tradição. Às vezes a pessoa ela não pensa no que ela está fazendo, porque recebeu tradição do avô, da avó, do tio, da tia, do padrinho, da madrinha. Às vezes às vezes é um santo, às vezes é um rosário, às vezes é uma corrente, às vezes... Tudo isso, irmãos, pode trazer opressão para a vida espiritual da pessoa, porque aquilo se torna aquilo que é chamado um patuá, né? Tem pessoas que, sabe, inclusive tem algumas igrejas que colocam lá, né, o fundador da igreja, a fotografia para todo mundo. Irmãos, isso aí não é bom, não é bom. Não é bom. Você ter uma revista, ou você ter um quadro na sua casa, mas dentro da igreja, porque o capeta ele sabe como agir. É por isso que a gente olha lá em Isaías, lá quando o profeta Isaías fala lá exatamente sobre o ourives e o cara que fazia a escultura, né? E as pessoas usam aquilo para fazer missões, né? Um a outro ajudou, né? Uma macumbeira ajudando um feiticeiro, né? É complicado aquele texto lá. Então Jesus veio para libertar essas pessoas. Mas vamos tomar cuidado com essa questão aqui, porque muitas vezes a gente tem escondido em nossas tradições um altar do diabo. Ou a gente levanta um altar para Deus, ou a gente levanta um altar para Satanás. Então, o povo de Israel, muitas vezes, por se engraçar com as coisas das nações vizinhas, levantava altar aos demônios. Salomão é um exemplo disso. A Bíblia fala que as mulheres fizeram com que Salomão se desviasse do padrão que Deus tinha estabelecido para ele. Ele fez altar para todo mundo, não tem problema. Construiu uma casa para Deus e altar para Moloque, para tudo quanto foi coisa lá. Não tinha... Tem sim, irmãos, tem que tomar muito cuidado, que isso pode gerar opressão. E às vezes a opressão está nos pequenos detalhes. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque certa feita nós fomos fazer uma oração em um determinado prédio de um apartamento, e interessante quando chegamos lá, aqueles apartamentos que existem aí, esses prédios, que é um apartamento por andar, a coisa mais linda do mundo lá, e Deus mostrou para mim, difícil Deus mostrar, mas Deus mostra, que o problema da casa estava exatamente em algo que eles tinham ganho. Quando eu cheguei lá, vi um aquário grande assim, e não tinha nenhum peixe no aquário. Nenhum peixe no aquário. Aí eu fiquei impressionado, e comecei, Jesus, que negócio. Aí Jesus mostrou um vaso que tinha assim do lado, uma planta. E exatamente aquela planta foi passada pela mão de pessoas que fizeram um trabalho para desfazer o casamento do casal. E quando o casal colocou aquela planta do lado do aquário, ele falou assim, eu tinha peixe que custava não sei quantos R$1.000 aqui, morreu tudo, não ficou um. Não tinha um peixe em um aquário grande, aqueles aquários grandes, tudo, sabe, eletrônico, aquelas coisas. Não tinha um peixe. A planta, irmãos... E o pior, o cara falou assim, pega essa coisa, tira aqui da minha casa, por favor. E duas pessoas, cultos, bem empregados, aquela coisa toda, falou assim, depois que nós ganhamos esse vaso aqui, não tem mais paz nessa casa. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas famílias, quantos lares? Mas Jesus veio para libertar. Quando Jesus entra, ele liberta. E é o que nós vamos aprender nessa lição aqui. Então, quando a gente olha essa aqui na margem da lição, aí está escrito necessidade de discernimento. É o que eu estou falando. Nós temos que discernir, muitas vezes, irmãos, Deus revela para as pessoas, mesmo para uma pessoa que está no banco da igreja. Os irmãos têm que ter coragem de falar, pastor, Deus me mostrou isso. Deus não vai mostrar só para o pastor, para o presbítero, para o evangelista, não, vai mostrar para os membros.
Ué, quantas vezes, irmãos, a pessoa fala assim, pastor, olha, eu tive um sonho, ou Deus me mostrou isso, ou Deus falou isso, sabe? Irmãos, isso é importante. Isso é os olhos espirituais de Deus agindo no corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, nós estamos também, não é porque Deus mostrou tal coisa, que seja uma coisa que vai causar pânico, nós temos que orar para buscar a orientação e discernimento de Deus. Então, vamos ver aqui, necessidade de discernimento. A igreja lida com pessoas que apresentam os mais diversos tipos de problemas, alguns de natureza emocional, psicológica, outros de origem espiritual. Daí os conflitos conjugais, os relacionamentos entre pais e filhos, envolvimento com drogas, alcoolismo, violência, enfermidade, tudo quanto é tipo de desgraça que o capeta tenta colocar nas famílias. E coloca dentro do lar. E vou dizer uma coisa para você, para sair só Jesus para fazer a libertação. Então o avivamento espiritual traz consigo uma nova dinâmica da pregação do evangelho. O evangelho pregado, veja bem, com intelectualmente falando, com expressões, veja bem, verbais apenas, como Paulo disse assim, ó, eu não cheguei a vós, né, com sabedoria, mas sim no poder do Espírito Santo. O avivamento ele traz, além da parte intelectual, do conhecimento, algo mais de Deus, que é o poder para fazer a libertação. Então o avivamento ele traz consigo uma dinâmica maior. Ele traz a pregação e o poder de Jesus Cristo. Leva à redescoberta de grandes verdades bíblicas e impulsiona os cristãos a proclamar uma mensagem cheia de autoridade. Agora o que acontece é o seguinte: não é porque nós recebemos essa autoridade do Senhor, é que nós vamos comercializar essa autoridade. Tomar muito cuidado com isso. Porque Deus dá para Jesus ser glorificado, para Deus ser exaltado. Mas ao invés disso, as igrejas estão pegando essa autoridade, recebendo de Deus essa autoridade e comercializando a fé. Libertação, orar pelos enfermos, não é para cobrar, não é para você fazer pacto, não é para você pagar para ser liberto, você fazer voto, não. Jesus, ele quer libertar, a pessoa vai ofertar de acordo com a posse dela. Agora, tem pessoas cobrando para fazer libertação. Olha, vou fazer a noite da libertação. Tudo bem você fazer campanha, mas Jesus veio para libertar em qualquer culto. Qualquer culto é o dia de Jesus libertar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nessa verdade espiritual, nessa batalha espiritual que nós vivemos no dia a dia, por isso que nós falamos, pastor, tudo bem? Na guerra, batalhando. Porque a vida espiritual é uma guerra, é uma batalha. Você tem que estar atento porque, olha, as ciladas estão colocadas. É que nem andar no mato. Anda no mato descuidado para você ver o que acontece. É arranha-gato, é espinho de urtiga, cipó de urtiga, é tudo quanto é coisa, você vai sofrer as consequências. Então a mesma coisa é a vida espiritual. Você tem que andar com cuidado. Porque se Jesus falou que o nosso adversário, ele vinha no nosso meio com o quê? Vestido do quê? De capeta, de chifre? Não, de ovelha. Ué, se a gente fugir dessa realidade, nós estamos fugindo dos padrões bíblicos. E muitas vezes, irmãos, o bicho ele aparece, sabe, como meu Deus, é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Cuidado que a coisa é complicada. Então toma muito cuidado nessa questão da batalha espiritual, pelos laços que é colocado para conquistar nossas vidas. Lembra-se que o adversário, Pedro nos advertiu, ele anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Você vê os animais lá, os leões, as hienas, aqueles animais lá, eles ficam olhando o mais fraco. Eles não vão atacar o mais forte, é o mais fraco primeiro. Ele anda procurando, pegou, acabou. Comeu, a mesma coisa que é Satanás. E a Bíblia fala, Jesus falou que quando o capeta sai de uma casa e volta a achar ela limpa e adornada, vazia, o que ele faz?
traz mais 7 pior do que ele. E o segundo estado é pior que o primeiro. E geralmente é verdade. O desviado é uma coisa terrível. É coisa terrível. Bom, mas vamos caminhando aqui. Infelizmente, muitas vezes, a igreja deixa de pregar uma mensagem de oposição às obras do diabo. Por quê? Irmãos, infelizmente, existe até alguns livros de homilética em que os autores falam assim, olha, pregação tem que ser no máximo 15 minutos, não fala de inferno, não fala de Satanás, não fala de pecado. Irmãos, se a igreja deixar de falar de capeta, de inferno, de diabo, de pecado, então o que a igreja está fazendo aqui na terra? O que a igreja está fazendo aqui na terra? A igreja veio para pregar libertação. Libertação do quê? Das garras do capeta, das garras de Satanás. E tem que ser falado. Pecado é pecado, capeta é capeta, inferno é inferno. Agora, não, pastor, pode falar não, porque machuca as pessoas. Nunca se esqueça do jovem rico. Jesus fala que a Bíblia fala que Jesus amou ele. Mas quando Jesus sabia o ponto fraco dele, tocou no ponto fraco. Vai vir e tudo certo. Eu falei assim, ele ficou triste, porque ele tinha muitos bens. Nós não podemos agradar todo mundo. A mensagem do Evangelho não agrada todo mundo. A mensagem do Evangelho, muitas vezes, ela pega a pessoa e dá um chacoalhão que você fica vários dias sofrendo com aquele chacoalhão. Mas isso é muito bom. Com isso, os grandes problemas da natureza espiritual vão se enrolando, influenciando todas as áreas da vida, inclusive pessoas que estão dentro dos próprios templos. Um problema seríssimo da opressão de Satanás é exatamente a estresse espiritual que traz o desânimo. Quantas pessoas desanimadas nesses tempos, irmãos? Pessoas que estão rastejando espiritualmente. Meu Deus, que tristeza! Uai, irmão, sabe como que era, né? Não, você como que é, não. A Bíblia fala, pastor, mas a Bíblia fala que no final dos tempos, a obra de muitos vai esfriar, e você deixa esfriar o seu? Deixa esfriar quem quiser, o seu não deixa. Já que você conhece o versículo, então não deixa você esfriar o seu amor, pelo contrário, procura agitar o seu amor, aumentar o seu amor. Então Jesus veio libertar os cativos. Bom, quando a gente olha para essa questão de cativos e libertos, nós temos que tomar decisão. Existem dois tipos de pessoas: o de Cristo e o sem Cristo. Os de Cristo estão na mão de Cristo, os sem Cristo não tem negócio, não tem um terceiro povo. Agora, para você colocar isso na cabeça das pessoas, é que é difícil. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Não existe, a Bíblia não fala do terceiro povo. Pastor, mas o Paulo fala em Coríntios capítulo 10, a igreja, os gentios e os judeus. Paulo está falando lá dos gregos, dos judeus e da igreja. O judeu que não queria nada com Jesus, os gregos que não queriam nada com Jesus, queriam com a filosofia, e a igreja que era de Cristo. Agora, salvo e perdido, e mais ou menos, isso aqui não existe. Mais ou menos salvo. Mais ou menos salvo. Mais ou menos liberto. Ou é liberto ou é cativo. É por isso que a Bíblia fala, ou é liberto ou é cativo. Então vamos trabalhar nessa questão aqui. Então Jesus, nosso maior exemplo, na ação de levar a libertação dos oprimidos, ele foi ungido para tal tarefa. Então Jesus, veja bem, ele veio, criou seus discípulos, que formou discípulos, que chegou aqui nós hoje. Então essa palavra profética é para toda a igreja. Olha, Jesus quando falou aos discípulos, em meu nome expulsarão o demônio. Não é o pastor que vai expulsar o demônio. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a irmã que vai expulsar o demônio. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o profeta que vai expulsar o demônio. É o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que muitos naquele dia vão chegar lá, Senhor, eu não expulsamos o demônio. Não conheço você. Veja bem, uma pessoa oprimida, endemoniada, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, fez o que deveria ser feito. Dá para você entender isso aí? É desse jeito, irmãos.
A pessoa, veja bem, no nome do Senhor Jesus Cristo, fez muita coisa. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome, é o nome que se rende todas as potestades do ar, as potestades das trevas, tudo se rende aos pés do Senhor. Então o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso. Nós expulsamos o demônio pelo sangue de Cristo. Não, o sangue de Cristo é da redenção, é de redimir, é de limpar, é de salvar. É o sangue da aspersão. Expulsar pelo sangue de Cristo é pelo nome. Em meu nome expulsarão o demônio. Eu expulso o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para essa questão aqui, na página seguinte, ele estava querendo explicar que foram ungidos para colocar os cativos em liberdade. O apóstolo Pedro testemunhou dizendo, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Hoje a igreja tem uma tremenda responsabilidade em relação à libertação de vidas. A igreja toda. Você tem autoridade nas tuas mãos. Você tem poder de Deus na tua mão. Não tenha medo. Se você é cristão, tem comunhão com Deus e vive uma vida nos pés do Senhor, não tem medo do capeta não, irmãos. Não tem medo do capeta. Ele tem que correr de você. Porque ou a gente tem essa autoridade que é dada para nós, e vamos tomar posse. Vamos tomar posse dessa autoridade. Porque Jesus nos dá essa posse. Agora se colocou isso na mão dos obreiros. Por quê? Para as pessoas negociar a fé das pessoas. Pastor, mas ora por mim, porque, sabe, irmão, e você? O que você está fazendo na sua casa? O que você está fazendo? Você tem autoridade, você tem poder. Mas profeta de casa não tem honra, como disse o Senhor Jesus Cristo. Aí já é uma outra história. Profeta de casa não tem honra, por quê? Ele tem autoridade, tem poder, mas não tem honra da própria família. A família não honra o que Deus deu para ele. Às vezes uma pessoa é um servo de Deus, uma serva de Deus, mas a família sempre tem alguma coisa para atacar, para acusar. Sempre tem alguma coisinha para acusar. Esse é o problema. Então toma muito cuidado com isso. Você tem autoridade, você tem poder dado por Jesus Cristo para você fazer o que Ele mandou. É libertar as pessoas. Ora em nome de Jesus Cristo. Não precisa, irmãos, dar copo com água. Vou ungir o copo com água para a pessoa tomar para ficar liberta. Irmãos, eu sei que Jesus pode fazer. Não estou dizendo que não faça. Pode fazer. Mas o que faz a libertação é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que cura o enfermo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar nessa questão bem clara. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é responsabilidade nossa para libertar as vidas. Bom, o inimigo age de modo assustador. Ele, quando pega a pessoa, ele faz desgraça mesmo. Ele faz as coisas acontecer para testar a pessoa. Mês de abril eu fui para o interior. Aí eu fui para a igreja à noite, na cidade, voltei, cheguei no sítio, era quase 10 horas da noite. Aí minha irmã estava dizendo assim, João, vem cá, vamos ali, vamos orar pela pessoa lá, que a pessoa está passando mal. Quando eu cheguei lá, o diabo já falou na boca da mulher. Falei, meu Deus. Oramos, Jesus libertou. Jesus libertou. Mas para testar a fé da gente. Para testar a fé da gente. Olha a situação. Aí você vai saber, a pessoa desviada, afastada dos caminhos do Senhor, sabe, mexendo com coisas, né, espirituais erradas, né? Não, mas não tem problema. Não tem problema sim, mano. E como tem problema? Se tem, você tem. Não, mas eu não pensei. Mas tem problema sim, claro que tem. Você está colocando alguma coisa que o adversário vai usar contra você. O que a gente não pode dar é arma para o nosso adversário. Se você dá arma para o adversário, ele vai atacar mesmo. Ele vai atacar mesmo. Então você dá arma, daqui a pouco a pessoa está lá. Não vai à igreja, nunca mais tomou Santa Ceia, 3, 4 anos sem ir na igreja, sem tomar Santa Ceia, vai ficar na mão do bichinho mesmo. E o bichinho pega e joga por terra. Pronto. Jesus liberta e Jesus é glorificado exatamente nessas vidas. Então, o inimigo age de modo assustador, para deixar todo mundo assustado mesmo.
E eu vou dizer uma coisa para você, olha, Satanás, ele tem trabalhado hoje, principalmente na internet, nesse negócio do Zap aí. Você lembra do negócio da baleia azul? Até agora, quantas crianças e quantos adolescentes e tantas coisas acontecendo aí, pessoal oprimido, fazendo coisas com a vida, própria vida da pessoa, tirando a própria vida, se mutilando. Por quê? Porque não tem Jesus, e quem vai libertar é Jesus. Então, esse modo aqui, o inimigo age de modo assustador, é uma realidade. Então, observando o comportamento das pessoas, vamos perceber que há um número assustador de vidas oprimidas e possessas pelo diabo. Pelo comportamento, você vê as pessoas. A pessoa nervosa, a pessoa agitada, ela está sofrendo algum tipo de ação do adversário. Quando a pessoa está muito nervosa ou muito estressada, ela está sofrendo algum tipo de opressão. Pode ser por meio da mente, pode ser por meio de alguma coisa que ela ouviu, o que o adversário está agindo para afastar aquela pessoa da comunhão com Deus. Porque uma pessoa, quando ela está sendo oprimida, ela está se afastando das mãos do Senhor. Então vamos ver exatamente aqui, ó, a agressividade, com as pessoas agressivas e tudo quanto é tipo de ação. As pessoas não têm mais paciência, destruturação da família. E além disso, vamos ver outros modos que o diabo vai agir. Primeiro ele age no lar, age na família, na vida das pessoas individual. Depois ele age numa sociedade. Você viu lá essa semana no jornal lá onde está o negócio lá na Alemanha, lá em Hamburgo, lá como é que é o G20, né? G20 lá. O que o jornal alemão colocou lá? Bem-vindo ao inferno. Meu Deus, quer dizer, a Hamburgo nunca passou por uma situação daquela, as pessoas tocando fogo em ônibus, queimando carro, fazendo aquele tipo de coisa na Alemanha. Pessoas que vão de outros países para fazer desgraça lá. O próprio jornal alemão lá colocou bem-vindo ao inferno. Meu Deus, irmãos, as pessoas estão desse jeito, irmãos. Você acha que é normal as pessoas fazerem o que elas fazem aqui em São Paulo? Só nesse ano 46 ônibus já foi queimado aqui em São Paulo. Aonde está o racional de uma pessoa dessa? Fazer mal para os outros que as pessoas fazem. Sim, irmãos, isso é ação do capeta. Essas pessoas estão sendo oprimidas por Satanás. Pode não estar possessa, mas ela tem a ação do capeta na vida dela. Então vamos ver aqui a atuação do capeta agora. A atuação do espiritismo através dos terreiros, centros, movimentos satanistas e tantas outras coisas. Irmãos, vai falar para uma pessoa espírita, mas eu sou da mesa branca. Qual é a diferença mesa branca, mesa preta, vermelha, azul, amarela? Não existe diferença. Mexer com o espiritismo, a Bíblia condena. A Bíblia condena mexer com quem morreu. Morreu ou está salvo, está condenado. Não pode. Então, agora as pessoas sabem, as pessoas começam a frequentar esse tipo de coisa aí, e as pessoas, de repente, elas, mas eu que eu senti saudade do meu pai, e minha irmã falou que lá eu ia ouvir conversar com meu pai, e fui lá, conversei com ele, matei saudade. Quê? Você conversou foi com o capeta. Então, esse tipo de coisas aqui, as pessoas estão realmente na mão de Satanás. Agora, a igreja é portadora, fala assim, isso é mentira, isso é engano, e as pessoas são enganadas, até que a pessoa um dia, quando é liberta por Cristo, aí é diferente. Lembra que o jovem aqui, possesso aqui, ele foi adorar Jesus. Agora, quando você vai ver aqui no verso 19, quando ele quer seguir Jesus, ele falou, não, você vai voltar para sua casa e vai dizer para os seus parentes. Olha aqui, versículo 19 aqui do capítulo 5 aqui, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. O nosso dever é mostrar que nós somos libertos desse tipo de coisa, que nós estávamos enganados.
Ele tentou enganar Jesus, mas foi liberto. E agora você vai falar para os seus parentes. Eu não tenho medo de falar para meus parentes, não. Isso aí é demônio. Você está doido, menino? Você está doido? É capeta, isso é capeta. Com as imagens, isso é capeta. Nossa, tem uma tia que ela quer pegar pelo pescoço. Mas fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. É demônio mesmo. Então vamos lá. Outra coisa, primeiro é o espiritismo, esse tipo de coisa que nem a irmã falou. É cartomante, é lemão, lê sorte. É tudo quanto é tipo de coisa. E toma muito cuidado, que agora também tem aí a mensagem do anjo por dia, né? Tem os telefones aí nos postes, aí na Anchieta, aí no Sacomã. Mensagem do anjo para o seu dia. Ligue e receba a mensagem do anjo. E cuidado que isso aí é complicado. Olha só, mensagem do anjo. Aumento do consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Olha o que o capeta faz. Aumenta o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Sábado de manhã, domingo de manhã, que você vê nas ruas aí, é garrafa vazia, latinha vazia e tudo quanto é tipo de coisa. Meu irmão, isso é ação do capeta. Vai falar para uma pessoa que é aquilo da ação do capeta? Não, eu tenho direito. Eu estava eu diagnosticando um rapaz, né? E o rapaz falou: quanto você? 200 segundos reais um litro de bebida? Meu irmão, eu pegar 200 conto dá para fazer uma despesa no mercado, rapaz. Um mês. Um litro de bebida? Para com isso. Não, o que é isso? 200 para beber, para ficar. Gente, para com isso. Mas o capeta coloca, e a pessoa, eu estou com essa hora. Ele outro dia está reclamando dor de cabeça, de enxaqueca, não sei o quê. Não, é o capeta aqui, consumo de bebidas alcoólicas e droga. Ele faz as pessoas, faz o que quer. E tem território dele que é terrível, né? Você sabe que em São Paulo, né, Vila Madalena, é do capeta, tá do pé aí, essa região aí, está na mão do capeta. Ele deita e rola. E as pessoas muitas são seduzidas, porque o outro chega e fala assim: mas lá tem uma balada, lá, e a pessoa vai, né, o jovem, para experimentar alguma coisa, de repente está lá, coitadinho, como diz o Tião Carreiro, né? A coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus, está na unha do capeta. E caiu na unha dele, filho, não solta não. Você olha lá, pegou, segurou, é que nem sucuri com os dentes lá. Pega e não solta de jeito nenhum. É a mesma coisa, é o capeta. A pessoa vai a primeira vez, pronto. Aí para sair, só Jesus para libertar. Então, tudo isso, espiritismo, através de vários movimentos, o aumento de bebidas alcoólicas e drogas, tudo isso aí. Além disso aí, a prostituição, a consequência da bebida e das drogas. E além desse, há tantos outros meios que Satanás tem usado para aprisionar as pessoas. E muitas vezes as pessoas são seduzidas. Eu fico muito preocupado quando às vezes nós temos uma mensagem: passa a corrente para frente. Irmãos, corrente é complicado, né? Olha, se você para, não, irmãos, eu já pego direto na hora. Cuidado com esse negócio de corrente, que o capeta gosta de usar uma corrente. Quem gosta de usar corrente é o capeta, para acorrentar as pessoas, né? Coloca as correntes e os milhões de ferro. Mas o negócio de corrente, toma muito cuidado. Fazer uma corrente, cuidado com esse negócio de corrente. Bom, então Satanás, ele não brinca de ser capeta. Ele não brinca de agir contra as pessoas. Ele age de tudo quanto é maneira para pegar o ser humano. Se ele puder pegar, ele pega. E depois que ele deu o nó, para sair das mãos dele, só Jesus. Só Jesus. Então toma muito cuidado com isso aí. Porque nós temos que falar a verdade para as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes são seduzidas por artimanhas. E quando a gente olha para essa questão aqui, você vai ver agora a responsabilidade da igreja. Dizer que somos uma igreja movida pelo avivamento espiritual e deixar que milhares de pessoas sofram nas mãos do diabo é uma grande contradição. Se não existisse a igreja, diríamos que não existiria esperança para os oprimidos.
Mas a igreja está no mundo e tem tarefas bem definidas. Irmãos, nós perdemos muito tempo no evangelismo com aqueles folhetinhos. Deus te ama. Deus é amor. Deus só quer teu coração. Quando você dá um folheto desse aí, ó, céu e inferno, a escolha é sua. Luciano, é que tem pessoa que assim. E você vê que a pessoa conhece, porque é uma verdade, sabe? É uma verdade. Você tem que escolher. Está colocado diante de você. A salvação e a condenação estão diante dos olhos do ser humano, não é, pastor Manuel? Salvação e condenação está diante dos nossos olhos. A escolha é nossa. Não tem negócio. Mas, sabe, se enganou muitas pessoas, né? Não importa, não. Jesus só quer teu coração. Irmãos, cuidado com isso. Não engane as pessoas. Seja verdadeiro com elas, irmão. Sabe por quê? Porque nós vamos dar conta dessas almas que passaram na nossa frente, nas nossas mãos, que nós vamos ter. Por que não falamos a verdade? Nós temos que falar a verdade. Eu sei que machuca, irmãos. Machuca. Eu já passei por isso. Já levei um chute na canela da minha esposa, já por causa disso. Falando com a minha mãe e minha esposa por debaixo da mesa, na canela. Fiz a velhinha chorar, mas falar a verdade para ela. Ué, domingo está na igreja louvando a Deus, na segunda-feira está fazendo, lá na igreja do Bonfim, lá fazendo. Que é isso? Na segunda-feira à tarde ela é com a minha tia lá no Bonfim, na igreja do Bonfim. Bom fim é quando morre com Jesus, né? Aí é bom fim, né? Mas para com isso. Tomar muito cuidado com essas coisas aí. Falar a verdade. Não omita não, falar a verdade. A igreja é responsável por levar a libertação aos oprimidos. De que maneira? Enganando. Seduzindo as pessoas. Não, sabe, olha. Se você... não, irmãos, fala a verdade. Você é responsável, a igreja é responsável. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós temos responsabilidade. Eu sei que você vai ser mal entendido, mal compreendido. Você vai ter... muitos vão dizer que você é fanático, que você é exclusivista. Que não importa o que fala de você, mas fale a verdade. Olha, eu estou falando para você a verdade. Se você quiser aceitar, bem. E como eu sempre falo, às vezes é mais fácil você ganhar um amigo com a mentira do que você ganhar um amigo com a verdade. É mais fácil você ganhar com a mentira do que com a verdade. Ela não é. O mentiroso consegue mais amigo que a pessoa que é verdadeira. Mas você tem que falar a verdade. Você vai fazer o quê? Não tem jeito de você omitir as verdades de Deus, porque se nós clamarmos, Jesus falou que as pedras vão clamar, e se as pedras clamar, a culpa vai ser nossa. O discípulo não pode fechar a boca. Outra coisa, a igreja é responsável por levar a libertação aos oprimidos. A ordem de Jesus e seus discípulos é a mesma para toda a igreja em nossos dias. A ordem de Jesus não mudou. É para toda a igreja em nossos dias. Levar a libertação às pessoas. Mostrar para as pessoas que o mundo é composto do bem e do mal. A escolha é nossa, bem ou mal. Você escolhe. Irmãos, eu sempre falo, salvação e condenação é que nem você entrar num restaurante de self-service. Você escolhe o que você quer comer. Você vai pagar a mesma coisa. Agora você escolhe o que você quer comer. Então a salvação é gratuita e a condenação também é gratuita, só que Satanás cobra o preço lá na eternidade, que o preço vai ser pago. Porque tem muita gente na mão do capeta hoje aqui, desfrutando. Pega a parábola de Jesus lá do rico e Lázaro lá. O rico que foi parar no inferno, não é exatamente falando que todo rico vai para o inferno, não é isso não. Mas se você estão fazendo aqui uma comparação. O rico lá vivia regaladamente, mas não buscou a Deus. Tinha tudo para aceitar Jesus, mas não quis nada com Jesus. Na eternidade foi se lembrar. Foi pagar o preço caro lá na eternidade. Hoje tem pessoas que vivem fora da igreja, não tem compromisso com Jesus e vivem regaladamente. E fala assim, você diz que é cristão
Eu já cansei de levar isso na cara já. Você que é cristão, você é pastor, você não tem nada. Eu não sou cristão, eu não sou pastor, e eu tenho isso, tenho aquilo outro, como se isso aí fosse a fonte da eternidade, né? Não é a salvação, é as posses materiais. Quer dizer, eu tenho tudo isso e não sou cristão. E você não tem nada e diz que é cristão. Que Deus que é melhor? É o Deus que eu sirvo ou o Deus que você serve? Olha o que a pessoa fala para você. Como diz o salmista, onde está o teu Deus? Nessa miséria que você está aí, onde está o teu Deus? Não é isso? Quantas vezes jogaram na cara do coitado do salmista? Sim, como nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa posse é eterna. Nós não podemos trocar isso aí. Mas tem pessoas, irmãos, que ela fala para você assim, você que é cristão, você não tem nada, e eu não sou cristão, tenho isso, tenho aquilo outro. Como se isso fosse a fonte da eternidade. Ela se firma naquilo lá. E o meu Deus, meu Deus que me deu isso aí. Tá certo. Bom, agora o terceiro, o que a igreja precisa saber acerca da obra da libertação? Bom, nós vemos que nós somos responsáveis e que Satanás atua de diversas maneiras, mas o que precisamos saber agora a respeito da libertação? Bom, na margem esquerda da sua lição aqui na página anterior, sobre a estratégia do inimigo nas questões dos demônios aqui, na batalha espiritual, esse livro não aconselho vocês ler não, porque só fala muita coisa interessante, mas tem algumas coisas que é complicado. E quando você olha aqui, você vai ver sobre essa questão que o autor fala sobre a questão do perdão. Também é uma brecha que as pessoas dão para Satanás agir. A pessoa perdoa, mas não perdoa. Então tomar muito cuidado com isso daqui. Perdoou, esqueceu, tá bom, deixa para lá. Quer dizer, como o pastor Manuel fala, perdão sem restituição? Que negócio é esse? Nunca, na Bíblia Sagrada não existe isso daí. Então, quer dizer, você perdoou, ficou no prejuízo, mas amém, está perdoado. Não dá alimento para o capeta trabalhar na sua mente, não. Então, outra coisa que nós vemos aqui é sobre a questão da idolatria dos demônios. Idolatria é um problema sério. E nós temos que tomar muito cuidado para não tornarmos idólatras, né? Você idolatrar um cantor, idolatra um pregador e assim por diante. Bom, e os nomes e os títulos do capeta que você tem aqui na sua margem direita aqui? Satanás, acusador, né? Lúcifer, dragão, diabo, homicida, mentiroso, sedutor, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, destruidor, tentador, maligno, Deus desse século, tantas outras coisas. O que não falta é nome para o capeta. O que não falta é nome para o capeta, e ele sabe usar esses nomes para enganar as pessoas. Então o trabalho de libertação só é feito satisfatoriamente na unção e no poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. Quando nós somos salvos, nós recebemos a marca do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, mas isso é o princípio. Tem que buscar cada dia nos alimentar mais da palavra de Deus, para termos comunhão com o Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo reger a nossa vida. Ele nos fortalecer a cada dia você levantar e você agradecer a Deus, você orar, você interceder, você buscar por você mesmo, para depois buscar pelos outros, porque muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com os outros que com ela. Esse é o problema. Se preocupa mais com os outros que com ela mesma. Então você vai orar, ora primeiro por você, agradeça a Deus, peça perdão, peça alimento de Deus para a sua vida, para depois interceder pelos outros. Irmãos, como que uma pessoa fraca vai ajudar uma pessoa, socorrer uma pessoa? Você não tem nem força, ela não tem força nem para ela. Para você ajudar alguém, você tem que estar forte. Você pensou em salvar a vida, tirar alguém da água, você está preparado para aquilo lá? Como você vai socorrer alguém se você não está bem espiritualmente?
oração. Às vezes porque a pessoa grita e fala mais, e grita e fala língua estranha, é que a pessoa mais forte, mais espiritual. E não é não. Às vezes aquela pessoa que está quietinha no banco é mais espiritual. O cara está na semana lá. O sacerdote teve a visão errada da vida dela. Então toma muito cuidado. Você tem que se alimentar de Deus, se receber essa unção do Espírito Santo. Você já recebe o Espírito Santo para a salvação, porque sem o Espírito Santo ninguém é salvo. Paulo fala aí no mesmo capítulo 12. Ninguém confessa Deus Senhor sem o Espírito Santo. Agora você precisa se encher do Espírito Santo. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo é um só, mas o enchimento é cotidiano, é dia a dia. Cada dia você almoça hoje, encheu a barriga. Estou satisfeito. Ah é? Não almoça amanhã, não janta hoje, não janta amanhã, não almoça amanhã não, para você ver. Lúcia? Chegar amanhã na hora do almoço, a barriga está roncando. Mesma coisa é a questão da alma, a vida espiritual. Todo dia você tem que buscar mais e mais de Deus, todo dia. Então, a gente tem que, aí entra essa questão, o preço a pagar. O preço a pagar agora, jejum e oração deve ser rotina na vida daqueles que querem levar a libertação. Sem jejum e oração, Jesus falou que é difícil expulsar o demônio. É difícil. E tem uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. E quando você começa a jejuar e orar, irmãos, a luta para o seu lado aumenta. Quanto mais você pega intimidade com Deus, mais o seu adversário vai trabalhar contra você. E não pensa que ele vai usar quem está lá longe, não. Às vezes pode até usar, mas geralmente ele vai usar quem está mais perto. É quem está mais perto, é que ele vai usar para tentar ser pedra no seu sapato, para você sentir o calcanhar arder o dia inteiro. Toma muito cuidado com isso. Então, um preço a pagar. Jejum e oração deve ser uma rotina. Não é esporádico, mas uma rotina. Não é você jejuar e orar todo dia, mas se tornar uma rotina. Uma semana, um dia por semana, 2 dias por semana. Você faça a sua programação com Deus, o dia que você pode, mas isso tem que tornar uma rotina. Assim como nós temos várias rotinas, levantar, lavar o rosto, escovar o dente, jejum e oração é a mesma coisa. E orar, irmãos, orar em todo o tempo. Orar tem que ser uma coisa que nós temos que ter viver em constante oração. Bom, quando você olha que essa questão aqui é um preço a pagar, em Marcos 9, do 14 ao 29, encontramos o desapontamento da experiência dos discípulos diante de um jovem possesso. O pai rogou os discípulos, para expulsar e não puderam. E Jesus, chegou a cercar esse demônio, não sai senão por meio da oração e jejum, no verso 29. Então, quando a gente olha para essa questão, se o nosso preparo não for adequado, você não vai ter resultado bom para o seu ministério. Você, igreja, você tem um ministério. Então vai depender de você, o preço a pagar. Para você ver resultado no seu ministério, na sua vida cristã, você vai ter que pagar um preço. Muitas vezes esse preço não é exorbitante, não é algo que você vai desprender dinheiro, mas é algo que você vai desprender dos seus gostos pessoais. Levantar de manhã cedo, tomar um bom café, e você levantar de manhã e não tomar café. Você, é o preço que você vai pagar. É o preço. É você gostar de assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, e você deixar de assistir e ouvir aquilo lá, e você dobrar o seu joelho no seu quarto e orar. É o preço que você vai pagar. Esse é o preço. Jesus falou assim, você entra no seu quarto, fecha a porta, apaga a luz, seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. É o preço que você vai receber. Você vai receber o que você plantar. O que você colhe, o que você semeia. Se você semeia milho, não vai colher abóbora, não, vai colher milho. E se semear abóbora, vai colher abóbora. Então toma muito cuidado com isso. Então agora a atuação de Satanás é diversificada e sutil. As forças das trevas tentam enganar o homem.
E Paulo, escrevendo aqui segundo os Coríntios, deixa bem claro: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quantos obreiros da iniquidade existem, irmãos? Quantas pessoas enganando? O diabo é como um leão que ruge. Por isso não podemos nos descuidar. Então a atuação do capeta é diversificada. Se ele não consegue de uma maneira, ele vai tentar de outra. Eu lembro, eu lembro de uma vez, irmãos, e o capeta, ele tenta fazer com que muitas vezes os servos e servas de Deus corram dele. Nós tínhamos uma campanha aqui em 85, mais ou menos, 85, 86, aqui no ponto final da Vila Nova Gerte, ali embaixo, ali. E nós estávamos fazendo uma campanha lá, na sexta-feira, estava terminando a campanha, aí chegou a irmã e falou assim: irmão, tem um casal ali que quer oração, vamos lá orar. Aí chegamos lá, aqueles terrenos compridos de 5 por 50, acho que tinha 5 ou 6 casas, né? Aí era na terceira casa, lá o casal lá, nós fomos lá orar. Moço do céu, quando chegamos lá, os dois endemoniados. Eram as 9 e pouco da noite. Começamos a orar lá e sai. Bom, saiu dali, mas pegou do lado, da casa do lado. Ai, rapaz. Vou para cortar a história. Essa mulher era 1h20 da manhã. Para ir levantar 4 horas da manhã. Foi um dia que eu dormi sentado na mesa da cozinha para não perder a hora. Saí da 1h20 da manhã. Aí você vai saber. Mas por quê? Tinha todas as casas, as pessoas estavam endemoniadas. Por quê? Lá tinha um camarada que era curioso desse negócio de fazer macumba, e eles foram fazer lá uma macumbaria deles lá, só que o cara curioso, e o capeta pegou, foi todos eles. O capeta pegou, foi todos eles. E ainda bem que Jesus chegou para libertar. Agora pergunta se algum deles foi para a igreja. Nenhum foi para a igreja. Só que na hora, aceita Jesus, aceito, mas tudo aceita Jesus, é claro, para ficar liberto, aceita Jesus. Como o rapaz aqui foi e adorou Jesus, mas Jesus expulsou o demônio. Quando ele se sentiu liberto, né, agora vai para sua casa e conta para os seus. Só que essas pessoas, nem que eu saiba, pelo menos na igreja que a gente estava lá em Santander, nunca foram não, só se foi em outra igreja. Esse é. Olha, se a pessoa quiser aceitar, tudo bem, mas se você faz o apelo, porque tem que fazer, porque olha. Quem que não aceita Jesus? Aceita Jesus na hora lá, rapaz. Até chora, né? Chorou, tá? Só que na outra sexta-feira, cerramos a campanha lá na casa da irmã, ninguém apareceu. Tá cheio disso aí. Então o capeta, ele anda rugindo, procurando. Levar a libertação aos oprimidos é trabalho espinhoso, mas também glorioso e gratificante. Você vai encontrar tudo quanto é tipo de coisas, de pergunta, de resposta, de indignação, de pessoas trabalhando contra, Satanás fazendo as pessoas te dar espetáculo quanto é lado. Então você levar a libertação aos oprimidos é um trabalho espinhoso, mas também é glorioso e gratificante, porque você tem que usar sabedoria, como diz o autor aqui. Entretanto, é preciso sabedoria. Há casos de difícil solução, em que as próprias pessoas não se ajudam. O Valdomiro citou o caso de um rapaz aí. Aquele rapaz quebrou, foi muitos bancos de igreja. E não foi numa igreja só, não. Mas por quê? Até hoje ele não se ajuda. Eu conheço. Até hoje. Não se ajuda, por quê? A pessoa não quer, a pessoa tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas que é contra os princípios de Deus. Como uma pessoa dessa vai ser liberta de Satanás? Não tem jeito. Jesus liberta, mas dá a liberdade à pessoa fazer o que ela quer. Porque Jesus não vai ficar amarrando a pessoa ali. Quem amarra é Satanás. Jesus liberta a pessoa. A pessoa ela tem liberdade de fazer o que ela quiser daí por diante. E a pessoa tem que se ajudar também. É aquilo que o psicólogo faz também. Se a pessoa também não se ajudar, meu amigo, não tem jeito.
Você dá a mão para a pessoa e a pessoa não faz nenhuma força. É complicado. Então, isso aqui é uma verdade. Há casos de dissolução porque as pessoas não se ajudam. Quando Deus quiser, Deus quer, mas você quer. Quando Deus quiser, Deus vai me mudar. Tá certo. Deus quer agora, você quer mudar? Não é assim não. Olha o que diz aqui, ó. Por isso ficam aprisionados pela ação do inimigo. Não se ajuda, fica na mão do capeta. Ou está na mão de Deus, está na mão do capeta. Então, apesar disso, é nossa responsabilidade proclamar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, você não quer nada com Jesus, mas Jesus quer libertar. Se você quiser, bem, se você não quiser, o seu destino já está traçado. Deus nos elegeu e Deus nos predestinou para a salvação e para a condenação. A salvação é opção. E a condenação também é opção. Você escolhe o que você quer. O cardápio está colocado diante da igreja, diante das pessoas, diante do mundo. Céu ou inferno. A escolha é sua. A escolha não é nossa. Eu não posso escolher por ninguém. As pessoas têm que escolher por elas próprias. Então, diz o autor aqui da lição aqui, a igreja deve ter uma equipe orando e jejuando, sempre pronta para atender aos casos desta natureza. A igreja tem que ter uma equipe orando, jejuando. Por quê? Principalmente as irmãs são as colunas da igreja. Sem oração, irmãos, não existe. Por que algumas igrejas cresceram da maneira que cresceram? Porque tinha as pessoas que oravam dia e noite, 24 horas por dia, orando. Tem um homem no passado que ele tinha uma equipe que orava, né, no porão da igreja. E certa feita perguntaram para ele, um dos heróis da fé, qual era o motivo daquela ação de Deus naquela igreja. Ele falou assim, porque embaixo do altar tem um grupo que ora. Tem um grupo que ora. Nós tivemos isso aqui uma vez, lá em São João Clímaco. Enquanto o pastor estava orando, pregando a palavra, tinha um grupo orando lá no fundo. Um grupo orando. Irmãos, já acontecia coisas, hein? Acontecia coisa sobrenatural. Porque a oração move a mão de Deus. A oração, ela faz diferença. Então a igreja tem que ter um grupo de pessoas que orem, que jejuem, que interceda. Por quê? Para libertar os oprimidos, os cativos das garras de Satanás. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando a gente olha essa questão de libertação dos oprimidos, você tem que olhar aqui uma coisa aqui, na leitura diária do culto família aqui da semana, aqui no sábado, deixei aqui, só para nós encerrarmos aqui. Oposição à obra de Deus. Satanás, ele é opositor da obra de Deus. Satanás, ele vai tentar entrar na igreja para se opor à obra de Deus, para fazer alguma coisa, os princípios. Se ele puder entrar em um culto, e ele começa a bagunçar nos louvores, bagunçar em tudo quanto... Ele bagunça, irmãos. Ele bagunça. Ele entra e bagunça. Porque ele é opositor da obra de Deus. A igreja, ela tem que ser oposição das obras das trevas. A igreja tem perdido muito, porque, olha, nós vamos nos tornar igual ao mundo. Vamos fazer um bloco carnavalesco para ganhar as pessoas. Irmãos, a lei da física é bem clara. Dois corpos opostos que se atraem. Embora hoje, né, coisa diferente. Mas a lei da física é bem clara. Quando a igreja é diferente do mundo, ela pode atrair o mundo. Quando ela se torna igual ao mundo, que atração ela vai ter? A igreja é portadora da libertação. Se ela vai lá onde as pessoas estão oprimidas e se torna igual às pessoas oprimidas. Mas Paulo diz, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns, né? Do judeu para um judeu, do gentil como gentil. Não é assim, não. Então, para mim ganhar o bêbado, vou lá chegar no boteco, dá uma cheia para mim aí, vai. Olha só. Não é assim, irmãos. O que é isso? Ou eu estou errado? Não é desse jeito. Só a graça. Faz a doutrina.
Faz uma doutrina. Então é isso, irmãos. A igreja tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um opositor. E esse opositor vai trabalhar contra nós dia e noite. Ele é seu adversário. Todos nós aqui, nós temos um adversário. Esse adversário não é carne e sangue, mas é o chefe dos principados e potestades. É o chefe. É esse que trabalha contra nós. E ele, vou falar uma coisa, existe um livro que fala exatamente sobre essa questão, né? O capeta, o morcegão, ele manda um dos seus discípulos, o tal de Cupim, Cartas para o Inferno, é o nome do livro. E esse morcegão manda o seu discípulo Cupim aqui na terra, para ver. Então ele chega aqui, chega na igreja, e ele vai ver o que acontece na igreja. E a primeira ação que o Cupim leva para o capeta, fala assim, ó, lá tem um povo que está sendo instruído, então você vai trabalhar para tirar a instrução daquele povo. Agora, estamos aqui dentro do texto aqui, oposição à obra da igreja. Aonde é a primeira área que o capeta trabalha? Na área do ensino. Ou eu estou errado? Agora, coloca isso na cabeça das pessoas. Porque quando você é ensinado, está na sua mente, está no seu coração, irmãos, a coisa é diferente. Você age diferente, você pensa diferente, você procede diferente. É cultura. Então toma muito cuidado, porque às vezes nós temos um opositor que trabalha e não estou dizendo que nós vamos perder, as pessoas vão perder a salvação, mas as pessoas deixam de desfrutar da autoridade de Deus por vamos dizer assim, um desejo da carne, colocado pela carne, que eu vou dormir até mais tarde, porque eu vou descansar, porque é isso, aquilo, aquilo outro. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque esse opositor não dorme. Eu sempre falo, Satanás faz hora extra todo dia. Ele faz hora extra todo dia. E se nós como igreja não vigiarmos, irmãos, pode ter certeza que ele vai vigiar por nós, viu? Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse opositor não falha. Luciano?